Olá, aquófilos! Tudo bem? Hoje abordaremos o tema respiração em peixes e como ela se processa nos diferentes grupos e também em diferentes fases de desenvolvimento em uma espécie. Curtam, comentem, compartilhem ou inscrevam-se no canal. Lembrem-se, saber não pode ser luxo. A maioria dos peixes respira obrigatoriamente retirando ou retendo o oxigênio disponibilizado na água, ou melhor, o oxigênio nela dissolvido. Logicamente, as suas estruturas para esse fim são bem diferenciadas daquelas usadas para respirar oxigênio diretamente do ar. Na água, o oxigênio não é tão abundante e por isso, a maioria dos peixes tem que ser eficiente para respirar e para isso, logicamente possuem estruturas bem apropriadas desenhadas para tal função. Mas não devemos esquecer que um conceito físico é muito importante para que as trocas de gases ocorram. E esse processo, o conceito, chama-se difusão. Difusão é o movimento de partículas de uma região em que estão em maior concentração para uma outra em que estão em menor concentração. Resumindo, quando a água passa pela corrente sanguínea de um peixe, em que há uma depressão de oxigênio, o oxigênio da mesma passa para a corrente sanguínea e, ao contrário, a corrente sanguínea que contém CO2 o transfere para a água quando entra em contato em movimento. É impossível falar de respiração em peixes se não falarmos em brânquias. As brânquias são as estruturas que primeiro retiramos do peixe quando o compramos, mas elas também servem para verificar se o peixe faz muito tempo que morreu, que geralmente quando elas estão enegrecidas ou acinzentadas, não se recomenda comprar o peixe, porque ela indica que aquele peixe não está muito bem, que já está muito velho, não foi logo para o gelo. Bem, elas são formadas por uma enorme quantidade de lamelas ricamente vascularizadas, o que permite grande área de contato com a água. Essas lamelas são ligadas aos filamentos branquiais, que por sua vez se ligam aos arcos branquiais. As brânquias, situadas na cavidade opercular entre a faringe e os opérculos, são banhadas por um fluxo contínuo de água no sentido boca-fendo-opercular, garantindo assim uma ventilação dessas estruturas para o aproveitamento de todo o oxigênio que passa por elas. Aqui nesse esquema mostra-se a entrada de água pela boca do peixe e a sua saída pelos opérculos. Mostra também como a água passa através dos filamentos branquiais e através do arco branquial. E também mostra a porcentagem de saturação da água em oxigênio e a relação com o que é aproveitado pelo sangue. Então, quando está 10% na água, 5% desse oxigênio é aproveitado. E quando está 100% de saturação na água, 90% do oxigênio é aproveitado pelo sangue. Bem, o que é a hematose branquial? O oxigênio dissolvido na água passa para o sangue que irriga as brânquias e o dióxido de carbono passa do sangue para a água. A abertura do opérculo leva à saída de água rica em dióxido de carbono e pobre em oxigênio. A hematose branquial nos peixes dá-se pelo mecanismo de contracorrente. Isto é, a água vai numa direção e o sangue vai em outra direção. Neste esquema representa-se o que ocorre no processo da respiração nos peixes. Entrada d'água pela boca do peixe e a sua passagem pelos arcos branquiais na cavidade opercular. Na sequência, é representado o movimento do sangue nos vasos eferentes e aferentes. E como é a estrutura das lamelas primária e secundária no arco branquial. Observe que a água passa através das lamelas, onde ocorre a hematose ou troca de gases.
Esta é a foto de um arco branquial, mostrando os filamentos, os rastros e as lamelas. E indica que as lamelas estão associadas aos filamentos branquiais, que por sua vez se ligam aos rastros branquiais. Nos filamentos branquiais, encontramos células neuroepiteliais, células de origem epitelial com funções sensoriais especializadas. Essas células são responsáveis pela percepção da baixa de oxigênio ou hipóxia e secretam serotonina, um neurotransmissor que atua no cérebro do peixe, regulando o ritmo cardíaco. Assim, o peixe pode aumentar a frequência respiratória em ambiente pobre em O2, ou alterar seu comportamento buscando locais mais adequados à sua sobrevivência. Ao longo da vida, os peixes apresentam outra forma ou maneira de respirar, pois no início eles passam por um processo de metamorfose, isto é, não apresentam ainda todos os órgãos completamente formados. Nesta figura, mostra-se larvas e ovos de peixes. Nessa fase, como ainda possuem somente vestígios de brânquias, a respiração se processa de forma cutânea, pois a superfície de contato com a água é aumentada e ainda não apresenta estruturas que impedem ou dificultam a difusão dos gases através da pele, como a presença de escamas ou de placas, como ocorre em adultos. Até aqui falamos dos peixes mais evoluídos. Agora vamos falar de um peixe bem primitivo. É um agnata, que são peixes caracterizados pela ausência de mandíbulas. No caso, aqui temos uma lampreia. Ela apresenta uma série de aberturas branquiais, conforme você verifica na foto à esquerda abaixo. O fluxo de água entra pela boca e flui unidirecionalmente, passando pelas bolsas branquiais, e é eliminado pelas aberturas branquiais, quando o animal está em natação livre. No entanto, por ser um predador parasita que se alimenta sugando a presa através da manutenção de sua fixação com dentes de preensão, não há como produzir fluxo de água através da boca nesta fase. Assim, quando está se alimentando, ocorre fluxo bidirecional pelas aberturas externas das brânquias. Nos tubarões e nas raias, a respiração, isto é, a retirada do oxigênio da água e a liberação do CO2 ocorre de duas formas. Primeiro, abre-se a válvula bucal ou oral para a entrada de água, ao mesmo tempo em que fecha-se a válvula opercular, gerando uma pressão negativa nas fendas operculares, que é uma fase bombeadora de sucção, como mostra a figura esquerda. Depois, o peixe fecha a válvula bucal ou oral, há uma contração do assoalho da boca, gerando uma pressão positiva da água sobre as fendas branquiais, com posterior abertura das válvulas operculares. É uma fase bombeadora de pressão. Indiscriminadamente, persiste a difusão dos gases através da hematose, com diferentes mecanismos de aproveitamento do O2 em todos os peixes. Apenas eles atuam de forma diferente neste processo. Como para toda regra há exceções, cerca de 400 espécies de peixes são consideradas respiradores aéreos facultativos. Estes animais possuem órgão respiratório acessório além das brânquias. Um exemplo é o puraquê, o peixe elétrico, que utiliza a boca e as cavidades faríngeas para as trocas gasosas. O Liposarcos pardalis, o bodó da Amazônia, possui o estômago modificado com alta vascularização e engole quantidade de ar para extrair oxigênio. E ainda um peixe africano, Polypterus bichir, que utiliza bolsas intestinais especializadas para extrair o oxigênio. No entanto, há espécies que apresentam respiração aérea obrigatória. Exemplos desses animais incluem o Protopterus, do gênero Protopterus, e o Lepidosiren, da família das piramboias, que possuem pulmões bilobados e brânquias reduzidas. Estes precisam realmente
está em contato direto com o ar. O pirarucu é um peixe amazônico que utiliza a bexiga natatória como principal órgão respiratório. Isto é, esses animais têm que ir à superfície para pegar o ar atmosférico. No caso da piramboia, ela consegue ficar um bom tempo em um ambiente úmido, enterrada, apenas respirando ar atmosférico, na época da seca, por exemplo. Para encerrar sobre o tema da respiração em peixes, na Amazônia temos vários exemplos de peixes que, em condições adversas, desenvolvem lábios, expansão da mandíbula e dos lábios, e na condição extrema de hipóxia, eles se mantêm junto à superfície da água, apenas utilizando o oxigênio que existe na interface ar-água para sua sobrevivência. É muito comum esse processo, embora os registros mostrem apenas o tambaqui, Colossal macropomum, mas ocorre com jaraquis, com as sardinhas de água doce, com várias espécies que vivem em lagos que ficam temporariamente isolados na Amazônia. Bem, espero que vocês tenham aproveitado alguma informação, tenham matado alguma curiosidade, e se vocês quiserem se aprofundar, por favor, consultem a bibliografia que apresentamos aqui. Não esqueçam de curtir, de comentar, de passar para os amigos, e se quiserem se inscrever, serão bem-vindos no nosso canal, pois, mais uma vez, repito que saber não pode ser luxo.